Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos momentos assim mais profundos de toda a história, a Anunciação. E olha, isso aqui não é só uma historinha bonita não, é o mistério central da nossa redenção. É o exato instante em que Deus, num ato de uma humildade que a gente nem consegue imaginar, entra de vez na história humana. Então, qual vai ser o nosso caminho? A gente começa em Jerusalém e vai até Nazaré. Depois, vamos dar uma olhada bem de perto na saudação do anjo e entender por que Maria é a nova arca. A gente vai ver também essa história do nó de Eva, como o sim de Maria mudou tudo. E, claro, o momento em que o Verbo se fez carne. Vamos lá. Certo, para a gente entender o tamanho desse evento, a primeira coisa é olhar para o cenário. E o mais interessante aqui não é só saber onde aconteceu, mas principalmente onde não aconteceu. Isso diz muita coisa. Pensa só no contraste. De um lado, a gente tem o Templo de Jerusalém, todo majestoso, o centro do poder, o lugar que todo mundo esperaria para um anúncio divino, certo? E do outro, Nazaré, uma aldeia totalmente desconhecida, tão sem importância que nem é mencionada no Antigo Testamento. É uma escolha bem radical de Deus, né? E tem mais um detalhe, que é simplesmente lindo. A tradição nos conta que o nome Nazaré significa flor. Que simbologia incrível, né? A flor divina, que é Cristo, quis nascer justamente de uma flor, numa cidade que se chama Flor e na estação das flores. É a poesia de Deus em ação. Agora vamos focar no diálogo em si, na mensagem. E aqui, cada palavrinha tem um peso, um significado teológico gigantesco. Olha só a saudação do anjo, alegra-te. Em grego, a palavra é kaire, e isso não é um oi, tudo bem? Não mesmo. Essa palavra é o anúncio oficial de uma nova era. É o começo de uma alegria universal que ia ecoar para sempre. Depois vem cheia de graça. Isso não é um elogio qualquer. É como se fosse o nome próprio dela, sabe? Indica um estado de santidade que é único. Quer dizer que ela foi preservada do pecado original desde o comecinho da sua existência. Deus a preparou perfeitamente para essa missão. E essa plenitude de graça era necessária para o que vinha em seguida. O anjo fala que o Espírito Santo a cobrirá com sua sombra. Essa expressão, cobrir com a sombra, é uma referência direta a Shekinah, aquela nuvem sagrada que ficava sobre a Arca da Aliança no Antigo Testamento, mostrando a presença de Deus. Então, o que o anjo está dizendo é, Maria se torna a nova Arca da Aliança, só que agora, uma arca viva. Para a gente sacar a real importância disso tudo, a gente precisa voltar no tempo, lá para o começo, para outro jardim e para outra escolha que foi feita. Os antigos padres da igreja viram aqui um paralelo incrível. Pensa assim, a Virgem Eva, com a desobediência e a incredulidade dela, deu um nó que amarrou a humanidade no pecado e na morte. Agora, a Virgem Maria, com a sua fé e obediência, vem e desata esse nó. E isso não é só uma poesia antiga não, é um ensinamento central da fé. O próprio Concílio Vaticano II confirma isso. Fica claro como o sim de Maria é a resposta direta, a reversão completa do não de Eva. E aí a gente chega no ponto crucial, o clímax. Toda a história da salvação, tudo que foi prometido, agora está suspenso, dependendo da resposta livre de uma jovem. Deus não força ninguém. Ele respeita a nossa liberdade. E naquele instante, é como se o universo inteiro parasse. O tempo parou. Tudo ficou em silêncio, só esperando a resposta dela. São Bernardo de Claraval tem uma imagem fantástica para isso. Ele diz que o céu e a terra prenderam a respiração, que Adão, os profetas, todos os justos do passado estavam ali, de joelhos, implorando para que ela desse o seu consentimento. E a resposta dela vem, carregada de uma fé perfeita e de uma humildade que desarma. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Pronto. A palavra que mudou para sempre o rumo da história. Percebe? A resposta não é de orgulho, tipo, uau, vou ser a mãe de Deus. Não, é uma resposta de serviço. Ela se chama de escrava do Senhor. E as fontes dizem que foi essa humildade absurda que, de certa forma, obrigou Deus a descer até o seu seio. Ok, e esse sim humilde, qual a consequência imediata dele? É algo simplesmente incrível. No exato instante do fiat, do faça-se de Maria, o Verbo divino se uniu para sempre, inseparavelmente à nossa natureza humana, naquele milissegundo. Aquele abismo infinito entre o Criador e a criatura foi atravessado. O infinito se fez finito. O Todo-Poderoso se tornou uma sementinha escondida num ventre humilde.
Tudo isso por causa de uma única palavra de consentimento. Uma palavra. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Esse grande mistério da encarnação nos convida a olhar para a nossa própria vida. E fica a pergunta: como que no nosso dia a dia podemos cultivar essa mesma obediência, essa mesma docilidade que permitiu que Deus nascesse no mundo? Como permitir que Cristo se forme também em nós?